Olá, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos. Estamos agora chegando no nossa última palestra do primeiro dia de evento, nessa parte do mindset. Então, a gente está ainda pensando aí, vendo novas formas de pensar e sair bastante da caixinha, né? E para a gente encerrar esse dia, nada melhor do que a gente fechar com um tema que está tão em alta e que é tão explorado hoje em dia, né? Que é confiança. E aí, para tratar desse tema, eu e o Lud voltamos, né? O Lud do RH Lab, eu, Rafa, da Esquipo, e a gente vai mediar aqui junto com as meninas e conversar um pouco com elas. A gente já vai passar a palavra para elas se apresentarem. Estamos com duas feras aqui e que trabalham com esse tema no seu dia a dia, e eu tenho certeza que vai agregar bastante para vocês e trazer insights super importantes e interessantes. Então, queria passar a palavra para a Lígia. Lígia se apresentar para vocês, logo em seguida a Milena, Lígia da Stefanini e a Milena da Vale. Elas vão se apresentar e logo depois a gente vai começar aqui esse bate-papo. Oi, gente, obrigada pelo convite, muito honrada de estar aí com vocês, aqui nesse evento incrível, né, com temas incríveis também. Eu trabalho na Stefanini, né, uma empresa que está ajudando aí vários clientes a se transformar digitalmente, e eu trabalho com uma equipe de business partner e uma equipe de recrutamento e seleção e alguns programas aí corporativos, né, muito ligado à liderança, cultura, inovação, e esse tema tem tudo a ver com o meu trabalho, né, tem muito a ver com o desafio que a gente tem. Confiança é algo que a gente alimenta ao longo do tempo, né, não é uma chave que a gente vira e pronto, está feito, e vai ser muito bacana aí estar com vocês e conhecer também as experiências aí da Milena. Muito bom. Bom, vou me apresentar então. É um prazer também estar aqui. A gente estava comentando o quanto que é bom a gente conhecer gente bacana e poder ter a oportunidade de discutir um tema tão interessante como confiança, principalmente no contexto que a gente está vivendo agora mundialmente. Meu nome é Milena Martins, eu estou há 1 ano na Vale, liderando a parte de cultura globalmente, assim como todos os subsistemas da área de gestão de talentos, né? Recrutamento, diversidade e inclusão, engajamento, desenvolvimento de liderança, de staff de um modo geral. E venho aí de 2 décadas de experiência em recursos humanos, e é um prazer estar aqui hoje podendo conversar um pouquinho mais sobre esse tema, dividir experiências e aprender, que eu acho que é uma coisa que a gente às vezes esquece, né, o quanto que é importante a gente aprender às vezes no minuto, e é o que eu espero sair daqui hoje, tendo aprendido alguma coisa que eu tenho certeza que vai pintar alguma coisa interessante aí para eu levar na bagagem. É interessante você estar falando isso, que eu acabei de mandar um vídeo que eu gravei para a Rafa, porque eu tive mais uma gravação hoje de manhã, né? E eu sou, de forma geral, eu sou muito indisciplinada para ficar ali aprendendo num curso que seja mais formal, que eu precise estar dentro de uma sala de aula e tudo mais. Mas quando eu tô nesse papel de facilitadora ou de entrevistadora, eu aprendo muito, porque eu fico aqui completamente entregue no que vocês estão falando, e eu preciso também de uma preparação anterior a essa para poder fazer um briefing com vocês, para poder fazer ali perguntas que vocês consigam responder dentro da experiência, para alavancar a experiência de vocês. Então, só um insight que eu tive hoje, eu acho que foi um momento mesmo. A gente aprende muito nessas trocas, com certeza. Aí. Com certeza. E só para gente, quem chegou aqui agora, né, que não acompanhou as nossas 2 outras palestras, só para a gente retomar um pouquinho, para vocês se encontrarem aqui nesse momento. Eu sou, como eu falei, sou Rafa, sou da Esquipo, então estou organizando o evento junto com a Lud, as meninas da LW e a Cris da Restart. Então hoje é o nosso último tema, e acho que ele tem tudo a ver também, tanto com o que as meninas acabaram de trazer, do trabalho delas, quanto o que eu e a Lud a gente acaba tocando, e a gente já falou um pouquinho aqui hoje ao longo do dia também. Então, se você quiser, aproveita, volta lá nas outras palestras que ficaram gravadas e que tem coisas super interessantes. Então, hoje eu estou na Esquipo, é uma empresa que trabalha com equipes, e hoje falar de confiança dentro de equipes é base,
né? E a Lud, quer falar um pouquinho, Lud, do RH Lab, e de como esse tema de confiança tem tudo a ver também com o que você faz hoje. Bem, o RH Lab, ele é algo, eu não gosto de chamar nem de consultoria, mas eu gosto de chamar de laboratório de fato, porque a gente sempre está estudando e pesquisando essas tendências do futuro do trabalho, né? Hoje eu tive um insight de que eu acho que o principal objetivo do RH Lab é criar consciência nos RHs. Criar consciência dos produtos que eles entregam, criar consciência do serviço que eles entregam. E aí, dentro desse aspecto, eu acho que a confiança, ela é um passo para a gente gerar vários tipos de oportunidade. De não só a gente conseguir ter uma interação melhor de engajamento, de feedback com o nosso colaborador, mas também começar a ter esse mindset, que é justamente o objetivo desse primeiro dia, para que a gente consiga ter esse pensamento de abundância, que parece que está tão longe, né? Parece que é tão difícil a gente aplicar isso de uma forma prática no nosso dia a dia, né? Então, a confiança, ela é primordial para abrir esses caminhos. Muito bom. Bom, então vou passar a palavra para vocês. Vou começar aqui com a Milena. Pedir para a Milena falar um pouquinho. Como você tem percebido, Milena, hoje, dentro das organizações, que estão essas relações de confiança, sabe? Como elas estão estabelecidas? Em um momento como agora, elas sempre foram importantes, mas nesse momento eu acho que ela tem ficado ainda mais evidente. A gente vê isso na fala, por exemplo, de RHs, né? Quando eles falam para os líderes, poxa, vocês precisam confiar na equipe de vocês, né? Vocês não podem sufocar a equipe de vocês nesse momento. Então, a própria organização, então, poxa, vocês precisam confiar no que a organização está fazendo, no que ela está trazendo para vocês, mas às vezes isso não fica muito palpável, não fica muito perceptível, e as pessoas acabam, ok, eu tenho que confiar, mas não sei exatamente por que eu tenho que fazer isso, né, ou como que vai ser isso no meu dia a dia. Conta um pouquinho pra gente, Milena, como você tem percebido isso dentro da organização ou no próprio mercado mesmo? Uhum. Bom, eu acho que tem, primeiro no meu contexto, né, de Vale, a gente vem de uma transformação muito profunda desde 2019 por uma dor muito forte, né, que aconteceu com a Vale e por todas as pessoas que a gente perdeu. E isso jamais vai ser esquecido, mas é importante a gente dizer porque essa transformação, ela está acontecendo com base nessa humildade de aprender, de escutar. E isso passa por trabalhar essa confiança, seja essa confiança internamente ou externamente também. Mas você estava falando, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que é interessante, a palavra confiar, ela é composta, não me lembro exatamente da etimologia, mas ela tem um primeiro pedaço dela aí do com, que é uma ênfase, né, tem uma intensidade, e esse confiar, né, vem de fidere, que é justamente acreditar. E esse acreditar, o fidere, ele vem de uma outra, né, uma outra parte da etimologia aí, que é o fides, que é a fé. E é interessante porque isso passa um pouquinho por risco. Confiança passa por risco. Porque na medida que você confia, tem um elemento do que você consegue ver e medir para poder acreditar, mas tem um elemento de risco, em que você se entrega e que relaciona bastante com a questão da fé, né? Porque você não mede, não consegue, não é palpável, não é concreto, mas você se doa, se entrega naquela relação. E muitas vezes no mundo organizacional a gente fica buscando só o lado concreto das coisas e deixando um pouco de lado o que não é mensurável, o que é emoção, o que é empatia e como esse ambiente pode ser criado, mesmo sem ser medido, né? Então, acho que um dos grandes desafios de hoje em dia é a gente conseguir trabalhar dentro das organizações, estimular a liderança a essa doação um pouco no risco, para que a relação seja construída em cima do desconhecido, muitas vezes, né? Até porque a gente sabe que, com esse contexto todo acontecendo, uma coisa é certa, a relação de engajamento entre empregador e empregado vai mudar, já está mudando. São novos fatores motivacionais, são novas formas de
engajar e decidir se essa relação continua valendo a pena ou não, e se a gente não tiver uma atenção para essa necessidade individual, não vai ser com soluções coletivas que a gente vai conseguir resolver tudo, né? Então, tem um campo aí de empatia, de conexão, que é muito importante a gente estimular a liderança a explorar. E aí, trazendo um pouquinho mais para o restrito aqui, né, como é que a gente está vendo essa dinâmica acontecer dentro da empresa e conversando com outras empresas também não é muito diferente. Existem né, tem gente que vai dizer, são alguns dilemas, né, trabalhar o virtual ou o presencial, afetando a relação de confiança. Eu não vejo muito como dilema, eu vejo como complementar, né? Eu acho que a gente precisa olhar para essas coisas de uma forma realmente complementar. Então, é possível ter uma relação de trabalho virtual e, ao mesmo tempo, mais do que o presencial, é a relação de trabalho com flexibilidade, né? Em que o trabalho possa ser feito de qualquer lugar, em qualquer momento, da forma como for, desde que ele esteja focado no resultado e com base nessa relação de confiança. Então, não é ou. Eu acho que aí eu já começo fazendo um convite para o e, né? E a outra coisa que aparece muito como dicotomia muito forte poxa, mas é produtividade ou é controle de horário de trabalho? São os dois. E por que são os dois? Porque é claro que produtividade e resultado são importantes, mas ter consciência do horário de trabalho, porque você está sendo empático, né, ao que essa equipe, esse indivíduo pode estar se comprometendo e com respeito a essa flexibilidade dentro de uma razoabilidade, essas coisas também convivem. Então, não é necessariamente controle de horário ou produtividade. À medida que um gestor tem interesse no horário de trabalho de um empregado, ele tem interesse na saúde do empregado, né? Também porque tudo é equilíbrio. Então, eu acho que tem uma questão aí que está começando a ficar mais clara, que é a gente parar de olhar para essas coisas como antagônicas, né? E entender que as necessidades individuais, elas são únicas, e que a gente só consegue chegar nesse campo se a gente criar um ambiente de empatia para esse diálogo acontecer. E eu acho que aí vai tem outros exemplos, né, de demografia, como é que a gente vem pensando também, o que precisa de fato ser como é que vai funcionar essa mobilidade dessa demografia, dessa força de trabalho, ela precisa estar presente, expatriação, por exemplo, né, qual o volume dessa expatriação que você precisa continuar fazendo ou não, o quanto que você concentra de recursos e tecnologia em determinados hubs, versus distribuir conhecimento e tecnologia e alternativas ao redor do mundo. Então, tem tanta coisa para a gente ir para a folha em branco de novo, porque eu diria que não é nem uma incremental, né? É ir para a folha em branco e realmente reinventar. É isso mesmo. E foi bem legal você trazer a palavra empatia, né? Você trouxe várias vezes na sua fala, e uma das teorias e práticas também, né, que a gente acaba trabalhando quando a gente vai trabalhar equipes ou lideranças, quando a gente fala da confiança, e a Lígia conhece bastante também, eu uso muito uma teoria da confiança que tem 3 pilares, e um desses pilares é justamente empatia. Então, ela traz que a gente precisa ser empático com o outro, né, construir, na verdade, essa empatia, para que o outro também tenha com você. Você precisa muito dessa autenticidade nessa relação, então mostrar quem você realmente é, e aí eu acho que isso vale tanto para pessoas quanto para empresas, no sentido das empresas serem muito transparentes nesse momento, mostrarem quem elas são, que dores que estão acontecendo e como isso pode impactar a todos. E o outro que é a questão da lógica da comunicação, e você trouxe o diálogo dentro disso, né? Então acho que tem tudo a ver com essa forma de trabalhar a confiança dentro das organizações, equipes, empresas. Lígia, e você, como é que você está vendo todo esse contexto na sua realidade? Então, eu ouvi uma coisa essa semana que eu achei super interessante, eu acho que tem tudo a ver com esse tema, que é o seguinte, depois da era, né, do Customer Experience, Employee Experience, né, essa era da experiência que a gente vive, a gente vai viver agora no consumo, no varejo, um Safety Experience, né? E esse safety de seguro, né, é também uma tendência dentro da carreira do colaborador, né? Como que ele vai encarar
a carreira dele, o lugar onde ele trabalha, com uma segurança, né? O quanto que isso vai pesar no sentido dele encarar a crise, encarar tudo isso que está acontecendo. Então, o quanto que eu me seguro aqui, o quanto que eu tenho confiança nessa marca que eu represento, nessa equipe que eu faço parte, nessa liderança, né, que está trabalhando o meu desenvolvimento, que está me fornecendo feedback, está fazendo eu crescer também. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que a confiança tem que ser fortalecida, né, a gente precisa, de fato, colocar energia nisso, não é uma chave que você liga ou desliga, né, você precisa trabalhar isso, e a tendência é que a gente vive um momento em que essa confiança vai balançar, né? Não porque as empresas não estão fazendo o trabalho delas ou porque os líderes não estão fazendo o trabalho deles, é porque o mundo está enxergando uma insegurança de economia, de saúde, de decisões, né, de política, de tudo isso. Então, essa confiança fica um pouco mais abalada, né? Eu não sei exatamente o que fazer, o que vai ser de mim, como é que estão as coisas. E essa liderança, esse RH, colocar energia nisso, né, conhecer o que sustenta uma relação de confiança, se permitir investir nisso também, debater sobre isso, eu acho que vai fazer todo sentido, né? E eu acho que esse termo do Safety Experience faz todo sentido quando a gente pensa no trabalho do RH. Como é que eu consigo fortalecer, né? Como é que eu consigo fazer um trabalho que fortaleça não só a relação do RH, dentro do RH, nos programas de RH, com mais confiança, mas todas as outras relações, líderes com equipe, pessoas, né, no meio da equipe, como é que eu fortaleço essa confiança também, no mundo que o chefe não está mais do lado, que as equipes estão trabalhando remotamente, né, que vão ter também as suas angústias, as suas ansiedades, os seus dilemas nessa fase aí. Então, eu vejo muito nessa linha. Olha, eu adorei, Lígia, o que você comentou, porque essa coisa do safety experience, ele traz para um outro patamar o ambiente de trabalho, né? É como se a gente tivesse, na proposta de valor para o empregado, o ambiente de trabalho vai começar a ter outro lugar, né? Ele já vinha tendo, né, de uns tempos para cá, mas eu acho que mais ainda, não só a parte física, mas a relação e tudo mais, como é que isso vai jogar mais forte, né, nessa coisa da proposta de valor para o empregado, para contribuir para esse arco do safety experience. Muito bacana. Assim, eu vou consumir num lugar que me dá mais segurança, né? Eu vou ter segurança para ir numa loja, eu vou ter segurança para ir num lugar que tem um horário marcado. Eu também quero ter segurança para eu encarar um desafio. Acho que não tem muito a ver com estabilidade. Eu acho que tem muito mais a ver com, assim, eu ser eu mesmo, a autenticidade lá da Frances Frey, né? Eu ser eu mesmo, eu poder ter a minha vulnerabilidade em algum momento. Então, acho que a gente caminha, já era uma tendência, mas se potencializa, né? Nesse momento. É outro patamar, realmente. E aí eu fico me perguntando, eu estou pensando aqui no que você está dizendo, se a gente em RH, se a gente está disposto a um desapego também, sabe? Porque eu acho que passa um pouco por RH talvez ser menos prescritivo nas coisas, e RH tem uma certa paixão por prescrição, né? Pela natureza, e permitir que a organização e que a liderança descubra caminhos. O quanto eu acho que isso vai ser um teste um pouco de desapego nosso como função existencial aí nesse processo todo, né? Porque as respostas não necessariamente vão ser únicas para todas as situações. Então, enfim, quando eu penso um pouquinho em ressignificação de retenção, né? Como você estava dizendo, o que vai atrair, seja esse cliente ou o empregado, a estar no lugar e se sentir bem, autêntico, seguro, ter confiança no que compra, no que faz, onde está, né? Como é que os conceitos todos de reconhecimento, de remuneração, né, de flexibilização vão ser repensados. E isso faz com que a RH tenha que ter muito mais sofisticação para fazer um planejamento de força de trabalho, por exemplo, para poder pensar em engajamento de uma forma nova, que até hoje ninguém tem a resposta como é que vai ser. Então, quanto que a gente vai estar preparado para essa sofisticação e para esse desapego um pouco, né? Milena, ouvindo a fala de vocês,
já tem alguns anos já que eu estou num híbrido entre marketing e RH, né? E aí, tudo que eu faço, todas as analogias que eu faço essa integração de como que o colaborador, ele é de fato um cliente, né? E como eu percebo um gap hoje de competências do próprio RH, de como conceber e como construir esse cliente. A gente não tem esse conhecimento, né? Então, quando você fala assim que a gente vai ter que ressignificar, que a gente vai ter que, às vezes, largar o osso, com certeza é isso, porque hoje a gente vai praticar, por exemplo, engajamento dentro do Instagram, dentro da minha marca, por exemplo, eu preciso de fato engajar. Até então, nós, enquanto clientes, estamos com a razão. E nós, enquanto clientes, a gente precisa fazer com que a marca nos ganhe. Por que os colaboradores não têm isso? Por que existe essa relação de poder hoje, né? E a confiança, ela está muito em alta, porque hoje eu não vou comprar de um produto que eu não confio. Eu não vou entregar, por exemplo, os meus dados para uma avaliação de clima, onde eu sei que você não vai fazer nada com isso. Então, quando a gente fala de engajamento dentro da organização, e aí eu fico vendo, assim, estratégias, eu fico vendo a gente querer ganhar a pessoa no pão e circo, eu fico vendo eu brinco de que é o fluff, né? Mas existem, inclusive, ferramentas para avaliar engajamento, só que na prática, você não está fazendo nada para aquele cliente, de fato, querer se apropriar da marca que ele está hoje exercendo, né? Por isso que está tão em alta, inclusive é um assunto do dia de amanhã, inclusive, que são os influencers organizacionais, que é justamente uma estratégia para a gente poder gerar esse engajamento e gerar essa confiança, né? E aí, partindo desse princípio, né, de que a gente está tentando buscar essa confiança dos colaboradores, o que vocês têm feito hoje para fortalecer essas relações? O que vocês estão fazendo para poder mitigar um pouco esses problemas que podem existir por conta do nosso controle, por conta do gap de competências hoje que a gente tem do RH e das lideranças? Quem quer falar primeiro? Até porque, Lud, só complementando, você trouxe a questão da influência, né, que a gente vai trabalhar muito amanhã. E influência e confiança, elas estão muito ligadas, pelo menos quando eu e o Lud, a gente faz muito trabalho juntas, né, nós somos grandes parceiras, e quando a gente faz todo o trabalho de confiança, não tem como a gente não trabalhar a influência junto ou vice-versa, né, apesar de serem coisas diferentes, a gente sabe que são coisas diferentes, mas é como se fosse uma linha tênue que elas vão caminhando muito junto, então, só um complemento que eu acho que tem toda vez, já começa a gerar uns insights aí para o pessoal também. Então, meninas, com vocês. Eu vou comentar, né, de algumas ações aí para fortalecer essa confiança, né? Eu acho que o primeiro ponto é o ponto da comunicação, né? Eu sempre falo que parece que é meio clichê a gente falar de comunicação, mas não é, porque às vezes a gente se acomoda, né? A gente fala, não, já estou fazendo demais e tal, então entra num fluxo e parar e pensar em alguns momentos e refletir assim, e essa ação de comunicação ainda faz sentido para o meu momento, para a minha realidade, para as pessoas que eu atendo, para o momento que as pessoas estão vivendo e sentindo, ou eu preciso fazer alguma adaptação, né? De mais não é legal, de menos pior ainda, né? Então, refletir e se perguntar constantemente sobre a forma como nós estamos nos comunicando, né, e as lideranças estão se comunicando, faz todo sentido, e dentro da minha realidade hoje foi uma das primeiras ações a serem tomadas, assim, né, nesse momento que a confiança pode ficar abalada pela situação do mundo, aumento de frequência, né, tem que aumentar a frequência de comunicação. Reuniões se tornam mais frequentes, conversas entre RH e liderança, conversa da alta gestão da empresa com as equipes precisam ser mais frequentes, né? E aí dar acesso a todo mundo, convidar todo mundo para uma reunião, não ficar aquele canal único só, né, de comunicação. Então, a alta liderança fala com toda a empresa mesmo, e a tecnologia nos permite isso hoje, graças a Deus, né? Falar com todo mundo, fica bem mais fácil
né, grava, disponibiliza, esse trabalho com a liderança, né, que já faz um tempo que a gente vem fazendo, e tratar temas que têm a ver com confiança, né, então, comunicação não violenta, os princípios aí da Francis Frey, então trabalhar empatia, trabalhar essa escuta, trabalhar a cultura de feedback, né, precisa aumentar essa frequência, precisa desse cuidado, né, às vezes a pessoa senta numa cadeira de gestão, ela ainda não teve essa formação, ela ainda não passou por um treinamento, às vezes é uma pessoa muito técnica, que vai galgando, se tornando um gestor, então a empresa formar isso é importante, e um espaço de acolhimento também se faz importante, né, então a gente começou a fazer um trabalho de acolhimento emocional mesmo, então preparação da equipe de BPs para que fizesse um acolhimento, que tivesse um método ali, não é terapia, não é atendimento psicológico dentro da empresa, mas é você usar técnicas, né, usar ferramentas ali para conseguir abrir um espaço e falar, olha, se você estiver sentindo alguma coisa, ou se você estiver precisando de um acolhimento, procure essa equipe que ela está preparada para te ouvir, para te orientar, para te encaminhar para um parceiro, para intervir em alguma coisa, de repente, que pode melhorar aí a sua situação e te deixar mais tranquilo para você fazer o seu papel, para você fazer o seu trabalho, né? E no momento que a gente começa a perceber, né, que tem pessoas que estão aflorando alguma ansiedade a mais, ou que estão perdendo alguém na família, isso faz todo sentido, e a gente já começa a ter alguns feedbacks de que tá legal esse trabalho, que precisa aumentar e precisa se manter. Bacana. Eu acho super importante isso que a Lígia comentou e reforço, então é um pouco do mesmo, assim, esse trabalho de atenção tanto da liderança quanto do RH, de entender essa dinâmica emocional e estimular que o diálogo aconteça em torno dela, né? Então, acho que muitas dessas iniciativas, que podem ter nomes diferentes e práticas um pouquinho diferentes de uma empresa para outra, mas elas estão convergindo para o mesmo ponto aí. Então, acho que isso é um reforço importante. Além desses, eu adicionaria o foco que a gente está dando aqui, basicamente em 3 pilares, né? Numa liderança, a palavrinha em inglês accountable, ela não existe na tradução forte, né, porque não é só a responsabilidade, é a liderança responsabilizada por inteiro, né, em tudo aquilo que acontece. Então, essa parte de liderança accountable é um pilar, o outro é o protagonismo do empregado e a questão da cultura em si. E tudo isso com o objetivo único de criar voz e pensamento crítico, tá? Quando a gente fala em liderança accountable, aquele ponto que eu comentei lá atrás, né, de como é que a gente pode estimular essa liderança a ter mais conexão emocional, passando pela humildade em não saber todas as respostas. Por quê? Porque a resposta para uma pessoa é diferente para outra. Vai ter um limite do que a gente consegue fazer na solução coletiva. Então, se a gente não criar o estímulo para essa liderança para dialogar, a gente não vai chegar num nível de engajamento necessário que depois gera a performance e a produtividade que a gente espera ter no negócio, né? Então, acho que tem uma liderança aí que a gente tem estimulado bastante, seja através de programas, webinars, discussões, avaliação de comportamento, mas muito nessa linha. E junto com isso, esse RH que a Lígia comentou, vivendo o desapego, né, que é o que eu tinha falado lá atrás sobre menos guias, aliás, menos detalhes, menos regras prescritas para a liderança e mais princípios, mais guias, né, para que esse RH também tenha uma posição de mais aconselhamento e mais estratégia do que de prescrição. Eu acho que esse é um pilar importante. O segundo, de protagonismo, toca um pouco a questão de aprendizagem, né? Porque nessa relação de confiança, o ideal é que a gente chegue num ponto, né, em que não exista tantas fronteiras entre o que é o trabalho, o que é o lazer, o que é a casa, o que é o ambiente físico, teoricamente, só para trabalhar, e do jeito que o mundo está caminhando, essas coisas já não tem mais fronteiras assim tão claras.
E tem uma razão muito forte por isso, que é a razão da causa com que eu estou comprometido, né? Então, se eu tenho a causa do comprometimento, eu tenho vontade de aprender em qualquer lugar, em qualquer momento, né? E eu não necessariamente estou no trabalho ou no lazer, mas a causa me move a tal ponto que essas fronteiras, elas se misturam. Em que momento eu estou trabalhando, em que momento eu estou aprendendo sobre alguma coisa que pode contribuir para o trabalho e vice-versa, ou para a minha vida pessoal. Então, quando a gente fala em protagonismo do empregado, passa por essa ideia de trabalhar o aprendizado um pouco mais sem fronteiras. Então, a gente tem uma plataforma digital de aprendizagem, a Valer Digital, com base na Degreed, que é a plataforma, onde tem trilhas criadas pelas pessoas, né? O conteúdo tem uma curadoria, mas ele é criado pelos empregados, as pessoas vão descobrindo caminhos. E eu acho que isso é parte de construir uma estrada de confiança e de protagonismo para essa relação e para esse empregado, né? Que tem mais voz nesse dizer das necessidades daí em diante. E isso mistura um pouquinho também com, a gente vem inserindo os learning minutes, né? O conceito do aprendizado do minuto, em várias ocasiões relacionadas com o contexto, para que as pessoas experimentem com mais fluidez o aprendizado. Sem perder, no mundo virtual que a gente está vivendo, a história do aprendizado social. Então, junto com isso, né, estimulando muito a questão do convívio virtual de uma forma engraçada, leve, social, mas também inserindo alguns temas ali que possam ajudar nesse aprendizado. Isso contribui para que a relação de engajamento, consequentemente, a confiança cresça, né? E eu acho que é uma parte que a gente tem navegado e experimentado. Não vou dizer que funciona maravilhosamente bem, porque eu acho que é um experimento novo, né? Novo relativamente, porque na teoria existe, mas na prática é difícil fazer acontecer na sua plenitude. E eu confesso que me surpreendeu quando algumas parcerias com institutos de educação, que a gente foi montar essa plataforma virtual toda para incentivar mais os programas de aprendizagem virtual, e muitos não estavam prontos. Muitos voltaram e diziam assim, mas é só a gente colocar num PowerPoint e apresentar. E a gente dizia, não, tem técnica, né? Tem que ser pensado. Educação à distância ou aprendizagem virtual é outra praia. Não é simplesmente criar um PowerPoint. Então, acho que tem um caminho aí também para a gente percorrer no ecossistema em que a gente está, do que significa esse aprender daqui para frente, né? E o último pilar, estou falando demais aqui, vou tentar encurtar, é a parte da cultura. Estou adorando. É a parte da cultura, né? Que o nosso foco tem sido no aprender juntos, né? E o aprender juntos na sua amplitude, por completo. Então, tem uma questão de fortalecer a relação de confiança aí, né? Com a causa, com o propósito, mas não somente com o líder, com o gestor imediato ou com o seu departamento na vertical. Que é aí que eu acho que a gente, quando fala aprender juntos, a gente precisa cruzar, né, esse aprendizado e disseminar. Então, cada vez mais grupos multifuncionais, cada vez mais sponsorships de projetos cruzados, né, as pessoas participando em causas e não necessariamente em entregas do seu departamento na sua vertical. Não acho que isso é uma organização completamente fluida ainda, não é esse o ponto, mas eu acho que a gente pode fazer pequenos estímulos para, de novo, aumentar a relação de confiança com a causa, e não necessariamente com a sua linha hierárquica, que eu acho que é um ponto importante nisso daí. E, obviamente, que junto com isso vem a conscientização maior da inclusão, porque você mistura perfis que nasceram de, né, origens diferentes, e estimula um pouco mais esse ambiente dessa forma. Então, assim, eu acho que é bacana quem começa a se aventurar aí para essa bagunça organizada, né, de misturar pessoas e coisas em projetos diferentes, em que, num primeiro momento, causa uma reação de que bagunça é essa, né? E eu tive um pouco desse feedback nas experiências que a gente fez. Mas conforme você vai acreditando na causa, as pessoas vão vendo o resultado e começam a querer mais. Então, as rodas de conversa hoje viralizaram. Chegou um ponto que
a gente tinha que falar, gente, tá bom, né, de roda de conversa, vamos fazer outra coisa. Então, eu acho que isso tudo cria voz, sabe? E a voz, seja do gestor, do empregado, num processo de confiança, é fundamental dizer o que pensa, o que quer e a que veio. E eu acho muito legal, Milena, você trazer, você trouxe tanto do ecossistema, né, quanto da questão da própria cultura. Porque uma das coisas também que a gente trabalha muito para trabalhar a confiança é justamente essa experiência. Então, que experiência prévia a pessoa já teve naquela organização, ou com aquela liderança, ou com aquela equipe, e como que isso impacta o hoje. E nesse momento a gente tem visto isso muito forte. Então, organizações que já tinham algum trabalho relacionado a isso, que já vinham proporcionando certas experiências para as pessoas, e que as pessoas sabiam que elas poderiam confiar de que naquele momento ela teria apoio e suporte, a gente viu uma relação muito mais fluida e uma possibilidade muito maior do diálogo, de se expor, de falar que você não está conseguindo, que você está com dúvida, que você está com dificuldade. Agora, quando você tem uma experiência prévia que te nega isso, é um caminho um pouquinho mais árduo, não é impossível, mas é um caminho um pouquinho mais árduo, e eu acho que é um momento bem legal para as empresas pensarem nisso e pensarem nas suas próprias culturas. Claro que a gente não vai fazer mudanças de cultura no momento, né, de já tantas mudanças e pandemia, mas é uma oportunidade de repensar aspectos muito importantes e que tipo de experiências essas empresas querem começar a criar daqui para frente, para ir aos poucos restabelecendo uma relação de confiança quando ela foi perdida. Porque a gente está falando de duas organizações que já vinham com trabalhos e que vocês já vinham com continuidade disso, né? O que vocês estão falando é coisas que vocês foram reforçando, mas existem empresas que não faziam, então precisando fazer isso agora a toque de caixa para as pessoas falarem, fiquem calmos, fiquem tranquilos, que vai dar certo, o ambiente está instável, a economia, né, não está legal, mas a gente vai sair juntos dessa, ou até mesmo fiquem tranquilos em relação a desligamentos, ou até mesmo ser transparentes com relação a necessidades de custos da empresa, mas a criação dessa experiência. Então, eu diria que uma dica importante para os RHs nesse momento é pensar que experiência vocês querem criar para essas organizações, para essas equipes, para esses líderes, e comecem a partir de agora a criar essa experiência, não esperem, né? Porque isso tem tudo a ver com esse ecossistema e com a vulnerabilidade, porque a gente se mostrar vulnerável é um dos aspectos para criar confiança. Porque quando a pessoa pensa, poxa, eu estou vulnerável, o outro vai fazer, eu estou mais propenso a confiar. Mas isso é uma vulnerabilidade espontânea também, né? Ela precisa não é para ser forçada, né? Não dá. Agora do Airbnb, né, que mandou um e-mail, e um e-mail completamente, se você for ler, um e-mail normal, só porque ele foi dando pitadas ali de humanidade, falando da empresa e tudo mais, e aquilo virou uma prática de employer branding, né? Pois é, mas eu estava pensando aqui, conforme a Rafa estava dizendo, e eu acho que tem como essa dica para a empresa que não estava já num projeto, né, num processo aí de transformação grande. Eu acho que tem duas observações. Uma, no meu caso, assim, a gente já vem trabalhando a questão do diálogo aberto e transparente, que para Vale é uma jornada. A gente não está perto ainda da boa prática plena nisso daí, tá? Mas deu uma impulsionada, sim, no ano passado, com esse estímulo todo que a gente fez, e estamos investindo aproveitando, né, o contexto todo da pandemia, por mais que essa história seja de muita dor, para estimular mais ainda, mas longe ainda de dizer que está no campo da perfeição ou bom, estável. E uma coisa que me inspira bastante, eu tive uma vivência com o mundo da inovação e é uma área que me interessa bastante para justamente entender essas diferenças que tem entre grandes corporações, startups e mundo da inovação. Isso me fascina porque são diferenças muito grandes, e eu fico chocada como é que a gente não aproveita o potencial que essa soma tem, sabe? A gente ainda
muita distância, é um oceano que separa as grandes corporações de startups e do mundo da inovação. E é nesse mundo de inovação, de aceleradoras, de startups e tal, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Fábrica de Startups Brasil, que eu recomendo conhecerem, e eu acho que dali eu aprendi muita coisa, e continuo aprendendo com a convivência que eu tenho, sabe? Principalmente nessa agilidade de perceber o que precisa ser feito e fazer, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente sofre nas organizações, em paralisia por análise, implementação que não deu certo e um apontar de dedos do que não funcionou depois. E se você está num ambiente aberto de construir confiança, você parte do pressuposto do risco, que é o que a gente comentou lá atrás, né? E esse risco, se ele de fato está compartilhado, errou, vamos embora para outra, né? Vamos partir para outra ideia e continuar tentando, porque tem uma causa comum. Então, eu acho que tem um olhar aí para esse mundo que a gente precisa aprender, grandes corporações, a como lidar com mais leveza, construir essa confiança mais sólida, né? Porque ela acaba acontecendo essa conexão de forma mais rápida. Não estou generalizando, não acho que são todas as startups, não acho que são todas as aceleradoras e todo mundo que está nesse mundo, mas de uma forma, né, bacana, selecionando, eu acho que dá para a gente olhar uns casos de sucesso e entender como aprender. Ô, Milena, você falando isso, eu lembrei de um livro muito legal que chama Os 5 Desafios das Equipes, é do Patrick Lencioni. Ele tem uma pirâmide que ele fala desses níveis, né? A base é a confiança e o que cresce em cima dessa confiança. E entra, né, na teoria dele, vários exemplos que você trouxe aí, que a confiança, quando você tem a confiança, você parte para os diálogos honestos, né, com as equipes, porque você não tem aquela harmonia artificial, né? Às vezes alguns times, eles têm uma harmonia artificial, eles evitam conflitos, né? Eles falam paralelamente quem é mais próximo, né? Você fala o que você pensa numa reunião, às vezes troca até mensagem durante a reunião, mas na frente das outras pessoas, na reunião, as pessoas não falam. Então, artificialmente, está harmonioso. E a partir disso, dos diálogos honestos, constrói-se outras coisas. O comprometimento, né? A partir do momento que eu vou lá, eu falo o que eu penso, né? Eu tenho liberdade para discordar de alguma coisa, para colocar alguma coisa que me deixa inseguro. A partir disso, eu faço um acordo ali de trabalho. Então, ok, eu expressei o que eu penso, mas eu estou comprometido, a gente decidiu aqui juntos que a gente vai seguir dessa forma com esse projeto. Então, eu me comprometo. A partir do momento que eu me comprometo, eu vou para um outro nível, que é essa responsabilidade, né, que é o accountability aí, que eu me responsabilizo não só pelo meu pedaço, mas pelo outro, né? Se eu vejo alguma coisa em outra área que não está legal, como eu já evoluí essa etapa do diálogo honesto, eu também vou colocar o meu ponto de vista, eu também vou chamar meu colega para participar, eu também vou pedir ajuda quando eu precisar, e a partir disso a gente cria ali resultados, a produtividade, a gente alcança isso a partir desses níveis. Então, acho que fica uma dica de leitura também legal, e é uma leitura gostosa, porque é uma história contada, né? De uma equipe que tem que se reinventar, que precisa identificar onde que está falhando para atingir uma produtividade, resultados melhores. Então, lembrei disso, acho que faz todo sentido aí com o que a Milena falou. Com certeza, eu estava até pensando aqui, antes, né, até mesmo com a fala que vocês tiveram no tópico passado, se não está muito relacionado à confiança com a sua própria confiança pessoal, né? Eu acho que até mesmo por conta do poder que a gente exerce hoje enquanto organizações, eu fico vendo, assim, coisas muito básicas, do tipo assim, alguém me viu no shopping e tem vergonha de falar comigo por uma possível influência que eu deva ter hoje na rede, sabe? Eu fico achando isso tão fora de... meio sem senso, sabe? E aí eu fico percebendo como grandes organizações também exercem isso na vida das pessoas. E como que a confiança pessoal, ela pode influenciar para que a gente consiga chegar nesse equilíbrio também, né? De não ser só uma responsabilidade da organização ou como uma responsabilidade do líder, mas como que a gente pode, hoje,
desenvolver nossos colaboradores para a confiança, para o aprendizado, para isso, né? Porque eu acho que está muito alinhado. Quanto mais consciente a gente tiver do nosso consumo, do que a gente está recebendo, se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, qual que é o custo-benefício de estar ali naquele cargo, né? Por que eu estou naquele cargo? Ou muitas vezes eu tenho consciência de que eu estou nesse cargo por conta do salário, por conta dos benefícios, que não é onde eu queria estar, mas eu estou aqui como uma etapa da minha vida, né? Vocês acham que melhora a confiança de forma geral? Porque eu acho que não é uma linha de uma responsabilidade única, né? Eu acho que é toda uma variável aí, né? Sem dúvida. Isso fala bastante com o ponto que eu tinha comentado sobre protagonismo, né, do empregado, a importância de aprendizagem aí nesse processo todo e de assumir a liderança. Não é a liderança da carreira necessariamente, mas é a liderança do aprendizado de vida, né? Porque naquela linha de as coisas não se separam mais. O que eu aprendo para mim. Eu não estou aprendendo para o trabalho, ou para o meu gestor, ou para o meu cargo. Eu estou carregando na minha bagagem e o quanto que eu tenho essa segurança, essa certeza, essa conexão com aquilo que eu estou aprendendo, né, e carregando para essa bagagem. Mas eu acho que eu estava tentando me lembrar aqui, tem um material que chama A Equação da Confiança. Eu lembro que um dos autores é Charles Green, mas tem uma coautora com ele ali que eu não lembro o nome. E fala um pouco disso que você trouxe, Lud, porque nessa equação, tem basicamente o que faz uma pessoa ser confiável, né? Você tem 3 elementos e tem um denominador que puxa para baixo. E esse que puxa para baixo é justamente a auto-orientação. Quanto que você é orientado para você mesmo, né? E com pouca consciência do que tem em volta e do como é que você colabora, interage aquilo que está em volta, né? E o quanto que você cuida do que está em volta. Então, quanto mais esse denominador ele for voltado para você mesmo, né? No sentido daquela obsessão de que eu tenho que ser pessoa, que eu estou preocupada com se eu vou falar bem, se eu vou passar bem nessa apresentação, se eu vou entregar tal coisa e tal, está sempre voltado para mim, e o quanto que eu estou permeável a olhar para o lado e dizer assim, como estamos fazendo? Né? Estamos indo bem como equipe? Né? O que nós estamos aprendendo como organização? Né? O que essa agenda de trabalho aqui, ela contribui para mim ou ela contribui para todo mundo? Então, vamos checar se contribui para todo mundo? Né? Então, você percebe aqueles perfis que estão mais voltados para si e o perfil que está mais voltado para o cuidar. E nessa equação, os 3 elementos de cima, eles têm uma parte que é credibilidade, confiabilidade, que aí é muito no histórico das nossas credenciais e tudo que a gente fez e falou e conhece, viveu, e o quanto que a gente pode provar que, né, tem substância ali para justificar e que me coloca numa posição de pessoa confiável, mas tem um elemento que é a parte do intimacy, que passa pela familiaridade, pela empatia, pela humildade, vulnerabilidade, que vocês falaram também, e que não dá para medir muito, mas é aquele campo em que você sente se a pessoa, posso falar isso para essa pessoa, vai tratar de uma forma, a informação que eu passar vai ser tratada de uma forma adequada, né? E aí que você decide se você realmente confia ou não confia. Então, você veja, tem um limite do que dá para você trazer como a sua bagagem credencial. Tem uma coisa que você tem que ter muita consciência, que é o quanto que você está voltado para si ou para cuidar do que está em volta, né? E o quanto que você tem que fazer de um esforço para criar um ambiente de empatia, de humildade, né? Então, acho que é bem importante essa coisa do aprendizado e da autoconsciência para entender em que campo eu estou, nessas 3 ou 4 dimensões aqui, como é que eu estou. E num processo de relação, né, sempre vai ter no mínimo 2 partes. E eu preciso que essas 2 partes estejam ativas.
Então, sim, tem um protagonismo aí que a gente precisa, começando do nível de consciência, né, de autoconsciência. Muito bom. Muito bom. E a gente falar da autoconsciência, acho que remete diretamente ao tema geral, né, desse dia, que é justamente o mindset mesmo, né, essa forma de pensar diferente em relação a isso. Então, a gente começou o dia de hoje falando do Digital First, né, que é um primeiro passo aí para a gente. Então, a confiança está muito ligado a isso. E aí eu acho que muito essa questão da autoconfiança mesmo, e o que você vai encontrar nessa rede. Depois a gente veio aí para um novo normal. Então, como é que vai ser essa retomada, ou como é que está esse ambiente hoje? E a gente fecha com a confiança, com uma nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar, como vocês trouxeram, começa da gente, né? E depois como a gente vai irradiando isso para o ambiente, seja criando esse ambiente ou demonstrando essa reciprocidade nas relações, esse cuidado nas relações, né? Então, acho que é uma ótima forma da gente pensar e fechar o nosso tema do dia como um todo. E aí eu queria jogar uma última perguntinha para vocês, até para vocês compartilharem com o pessoal mesmo. Se vocês fossem dar, assim, ó, aquela dica de ouro do que as pessoas podem fazer hoje para começar. Vamos supor que eu quero hoje começar essa cultura na minha empresa, a gente ainda não tem algo muito estruturado, eu não sei nem como é que está exatamente isso, mas é uma coisa que eu vejo como importante. Que dica de ouro cada uma de vocês daria para quem está aqui assistindo a gente? Pergunta difícil. Pergunta difícil, eu peço para a Lígia. Eu lembrei de algo que a gente está fazendo, que eu acho que tem a ver com aquilo que a Lud falou. Eu vou só fazer uma volta rápida. Pode? Pode. Porque é uma coisa muito legal e acaba sendo dica também, né? Eu acho que tem tudo a ver com o exemplo, né? Quando a gente fala de esse posicionamento do colaborador como cliente também, né? Tem algumas pesquisas de clima que elas já estão fazendo uma medição que é como se fosse um NPS, né? Que é o quanto que hoje nós temos um grupo de pessoas que são promotoras daquela marca, empregadora, né? Na organização, quando são pessoas neutras, né? Que de repente até reagem de forma positiva se alguém perguntar, mas não são aquelas que promovem espontaneamente, e um grupo de pessoas que não está satisfeito, que não está se encaixando naquele modelo, que não está curtindo aquela forma de trabalhar e tal, mas que permanece ali, que, segundo o NPS, seria um perfil mais detrator ali da marca, e é um público que não está feliz daquele jeito, né? E a gente começou a fazer isso, a gente está exatamente no momento agora, recebendo o resultado, né, aprendendo a olhar esse resultado, é uma coisa nova, né, ainda, mas eu acho que é bem bacana você olhar, né, sobre esse ponto de vista, assim, o quanto que algumas equipes vão se ver naquela cultura, vão se identificar, né, e outras talvez não, e como que a gente vai transitar? Ainda é uma incógnita, né, como é que o RH vai transitar nesse resultado, né? O que eu vou ouvir? Como é que eu vou identificar, né, aquele que não está satisfeito? Por que não está satisfeito, né? Qual que foi a necessidade, pensando naquela comunicação não violenta mesmo, né? Qual que é a necessidade, a minha necessidade que não está sendo atendida nessa cultura, nessa equipe, né? E talvez eu tenha que mudar de equipe, talvez eu tenha que mudar de empresa, né? Líder, né? O que está influenciando, né, aquilo ali? É um problema com uma pessoa só. E esse é o grande lance das variáveis das experiências, né? Porque elas têm vários níveis. E é uma confiança que não existe, né? O que eu precisava ter, o que eu precisava ver, o que eu preciso sentir para confiar mais nessa empresa, nessa equipe, né? E o neutro também, de repente, o que eu preciso, né, sentir, ver, qual confiança eu preciso ter para passar para um público que está mais engajado, que vai levar as coisas, né, mais adiante, que vai vestir mais a camisa, que vai aprender, que vai se dedicar no aprendizado, como a Milena bem falou aí, esse aprendizado
que é determinante e que quanto mais engajado, mais aprendizado tem, e o aprendizado com humildade, né? Aprendizado junto, não é aquele aprendizado, vou aprender para ser um herói, para ser um destaque, para ser uma estrela, mas eu vou aprender junto, para junto fazer uma transformação, fazer uma adaptação, né? E viver melhor. Então, acho que eu resgatei aí, acaba sendo uma boa prática também, né? E que eu acho que tem a ver com isso, assim, de como olhar para esse colaborador com o viés de que ele acaba sendo um cliente, um consumidor também disso, né? Muito bom. Retomando. Muito bom, tá vendo? É o que eu falei, ela ia dizer tudo. Agora fica difícil. Mas olha só, eu acho que é muito nessa linha do que a Lígia falou, de olhar para essa pessoa como um indivíduo, tá? E a gente fala isso, parece, né? É simples, e isso aí é meio jargão e tal, mas é difícil, né? Porque a gente costuma em RH, principalmente, trabalhar com quantidades. E a gente fica muito feliz com quantidades e produção em série, né? E eu acho que parte desse desafio é justamente entrar nesse mundo das necessidades individuais, porque é uma via de mão dupla. E eu fico feliz de que o nível de escolha dos indivíduos tem crescido, né? Porque isso sim provoca um nível de engajamento mais firme, mais sustentável. E seja para o lado bom e para o lado ruim, né, gente? Porque assim, que a gente vai perder mais gente, as organizações que vão chegar à conclusão que grupos e pessoas, né, não faz mais sentido manter aquela relação, vai acontecer, então a gente vai perder gente no meio do caminho. Mas que seja para o bem, que sejam para outras causas sendo, né, acontecendo, conectadas em outros cantos por aí. Então, o que eu diria para RH é assim, procure entender que crenças existem nessa cultura, porque elas dizem muito dessa relação de confiança, né? Que histórias estão lá tão fundas que faz com que as pessoas tenham crenças de ter ou não confiança naquela relação. E depois que a gente entende essas crenças, tenha a coragem de trazer o desconforto para a mesa. E lidar com o desconforto. Porque eu acho que é isso que a gente faz pouco, né? A gente, às vezes, descobre onde estão essas crenças mais profundas dessa relação de confiança e, às vezes, a gente não faz o que devia fazer com elas, né? E é um processo de ganho e perda. Então, tenha a coragem de trabalhar o desconforto do que vocês vão descobrir aí no meio do caminho. Verdade. Outra coisa comigo que eu acho que coisas que podem mudar o mundo é você equilibrar coragem e empatia. Porque coragem demais, né? Um RH corajoso demais, que vai lá, tira a crença lá de baixo, joga na mesa, coragem. Tá. Travou só para mim ou para vocês também? Para mim, travou ela. Travou. Deixa eu tirar aqui vocês. Se colocar no lugar do outro, escolher o melhor momento, as melhores palavras para falar, né? Se você tiver só empatia, talvez você se conforme muito com o que já tem, é assim mesmo, sempre foi, né? Ninguém vai mudar, não vou ser eu que vou mudar aqui agora, e você vai se conformar com aquele cenário. Então, acho que equilibrar essa coragem com a empatia faz todo sentido para um RH transformador, um RH aí que a gente está falando nesse evento. Deu uma travadinha aqui quando você estava falando da coragem, mas só para puxar o gancho para ver se eu entendi as meninas também, que a coragem, às vezes, muitas vezes quando a gente é corajoso demais, a gente esquece dessa parte da empatia, né? A gente acaba ultrapassando, sendo mais pragmático, objetivo, né? A empatia ela acaba trazendo mais para essa humanização da gente compreender o tempo do outro, né? Porque muitas vezes a coragem... Em contrapartida, se você é muito empático, você também fica leniente às vezes, né? Então, eu achei sensacional, Lígia, essa reflexão e essa dualidade. Muito legal. Com certeza. Não, tá incrível, assim. Eu já anotei várias coisas aqui. Porque eu acho muito legal mesmo. A crença que a Milena falou,
essa questão da dualidade entre coragem e empatia faz todo sentido, porque muitas vezes a gente confunde assertividade com objetividade, né? E aí, nessa pegada de ser objetivo, de ser corajoso, de ir lá e ser honesto, sincerão e tudo mais, você ultrapassa uma barreira que você não deveria ter ultrapassado. Eu faço isso muito. Acho que temos muito que aprender a ser empáticos com coragem, sabe? E de compreender a crença e levar em consideração que tem um tempo também para essa crença se desfragmentar, ou que a gente precisa, muitas vezes, trabalhar ela de uma outra forma, né? Eu acho muito legal a gente falar isso do tempo quando a gente fala de confiança, porque a confiança é construída, né? Então, comecem de algum lugar, mas sejam consistentes nessa construção. Acho que esse é um ponto bem legal da gente falar. Não é uma ação que a gente vai fazer, não é em um momento. A Milena trouxe isso para a gente também, né? De que é uma construção que ela está vendo, esse diálogo aberto já tem um tempo, e agora que estão começando a ver esse reflexo. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Tenham calma, sejam consistentes e sigam com essas dicas que as meninas trouxeram para a gente, que fazem todo sentido. Então, gente, acho que tivemos aí um momento super rico, né? Estamos chegando no finalzinho do nosso tempo, do nosso painel, e já tinha expectativas altíssimas, eu e Luge, né? Acho que agora elas foram muito mais do que supridas, assim, foram lá em cima. Acho que a gente teve reflexões super interessantes, dicas práticas para as pessoas, momentos, né? O que vocês estão fazendo na empresa de vocês para que as pessoas tenham insights, não necessariamente fazer igual, porque cada cultura é uma cultura, mas que tenham insights, né? Do que você pode adaptar, levar para a sua organização. Então, eu queria agradecer muito, muito cada uma de vocês pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, por trazer tanta coisa bacana. Também queria agradecer. Lud, quer fechar com a gente? Pode falar, Milena. Não, eu só estava dizendo obrigada pela oportunidade, super bacana, muito boa iniciativa. Obrigada por me apresentarem a Milena. Adorei, Milena, te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho, por essa inteligência, conhecimento, inspiração, serenidade, né? Obrigada. Que isso. Eu adorei te conhecer também. Eu acho que a gente tem que bater outros papos fora daqui. Com certeza. Então, me sinto melhores amigas. Muito bom. Aqui, tá? Uma horinha que a gente falou tantas coisas profundas. Que bom, porque eu acho que esse é um dos objetivos da gente gerar confiança em outros profissionais também, porque eu acho que nós, enquanto profissionais que hoje atuam na área de gestão de pessoas, eu acho que a gente é pouco unido, sabe? Acho que a gente tinha que ser mais unido. Eu acho que os unidos vão fazer a força de mudança, sabe? E é um dos objetivos em juntar tantas marcas, né, hoje que estão trabalhando com o público de RH para fazer isso, para promover essa união, essa abundância. Muito bom, grata demais. É isso mesmo. E aí, muito bom. E aí, gente, então amanhã a gente começa uma nova trilha, que é a trilha do Skill Set. Então, hoje nós falamos do Mindset, essa nova forma de pensar, essa parte mais relacional também. E amanhã a gente vai falar bem das habilidades, então, que a gente tem que aplicar para esse modo de pensar. Então, mudamos o modo de pensar, agora o que a gente tem que fazer? Que tipo de habilidades a gente vai aplicar nesse ambiente para a gente fazer essa transformação aí que a gente tanto fala. É isso aí. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Boa o isolamento social, que a quarentena já passou. Todo mundo. E estou aqui acompanhando os passos de vocês, que é sempre muito bons, assim, de gerar insights também. A gente vai colocar aqui os dados da Milena e da Lígia para quem quiser acompanhar elas, para quem quiser tirar dúvidas. A gente está gravando, né, esse material, mas você pode, por exemplo, fazer perguntas para a gente vai passar diretamente para elas poderem fazer esse bate-volta com vocês também. Isso mesmo.
Então, muito obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau. Então, gente, até mais, até amanhã com a nossa trilha do Skill Set. Isso aí. Tchau. Beijo.